Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é Arte Moderna entre a cultura popular e a cultura erudita. Vamos lá? Bom, a arte na história. A arte ela serve como uma importante fonte histórica. Por quê? Porque ela traz traços, marcas da época em que ela foi produzida. Como, por exemplo, nessa primeira imagem. Essa primeira imagem é uma pintura rupestre do período da pré-história e ela traz uma série de informações das sociedades que viviam naquela época, como, por exemplo, que eles praticavam a caça, os animais que haviam naquele momento, que tipo de material eles utilizavam para confeccionar a tinta para fazer essas pinturas. Então, basicamente, ela acaba servindo como uma importante fonte para se descobrir o passado daquelas sociedades. Ao lado, nós temos uma arte mais contemporânea, que é do Pablo Picasso. Essa obra se chama Guernica e ela representa justamente a Guerra Civil Espanhola. Então, independente do momento histórico, seja um momento muito antigo ou um momento mais atual, as obras de arte elas trazem marcas, características de uma determinada época e através disso a gente consegue descobrir e desvendar algumas características daquela sociedade. Por isso, ela acaba sendo uma importante fonte histórica. Bom, como nós havíamos falado, a arte carrega características de uma determinada época. Então, é comum as mudanças históricas acabarem afetando e transformando o olhar artístico. E na Idade Contemporânea, isso não vai ser diferente. Então, a Idade Contemporânea ela se inicia com a Revolução Francesa e isso vai acabar acarretando transformações significativas dentro da sociedade. Por quê? A gente vai ter a ascensão de uma nova classe social, que vai ser a classe social da burguesia. E essa nova classe social vai trazer uma nova ética para a sociedade, que é a ética burguesa, que é a valorização o quê? Do capital, do dinheiro. Isso vai acabar acarretando mudanças no modo de pensar, no modo de viver nessa sociedade. E aí a gente vai ter também as transformações ocasionadas pela Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial vai trazer mudanças dentro do contexto trabalhista, das relações de trabalho, com a oposição entre a burguesia e o proletariado. Nós vamos ter também mudanças com relação à tecnologia, porque vão surgir novas tecnologias, e isso vai acarretar mudanças no olhar artístico e também no fazer artístico. Afinal, essas novas tecnologias vão ser incluídas nas técnicas do mundo da arte. Bom, e aí dentro desse contexto, os signos sociais começam a ganhar força. E existem dois signos sociais, que são os signos sociais de identidade, que seriam aqueles que caracterizam individuais ou coletivamente as relações aí do indivíduo para com o grupo, ou seja, seriam aqueles símbolos que representariam você, que identificariam você como pertencente a um grupo. Pode ser uma roupa, um corte de cabelo, aquilo que te identifica como parte de um grupo. No caso aí das imagens, a gente tem a bandeira do Brasil, que é um símbolo de identidade nacional, no qual todo mundo que vê essa bandeira identifica aquele indivíduo como pertencente a uma determinada nação, a um determinado país, e isso acaba acarretando uma série de características.
Um uniforme que vocês utilizam na escola, por exemplo, identificam vocês como estudantes de uma determinada instituição. O corte de cabelo que aparece nessa imagem identifica essa pessoa como pertencente ao grupo dos punks. Então, todos esses símbolos acabam sendo importantes para te identificar como pertencente a um determinado grupo. E nesse momento da história em que o nacionalismo, a questão do pertencimento a uma determinada ideia se torna extremamente importante, esses símbolos vão acabar ganhando força. Bom, e a gente tem também os signos sociais de cortesia, que tem a mais a ver com relação ao comportamento e como o seu comportamento transmite uma determinada ideia. Então é aquela questão do ser bem educado. Então você se sentar de uma determinada forma, você agir de uma determinada forma para transmitir uma ideia. Então, nesse caso, pode ser o tom, o volume da sua voz. Então, se você utilizar um volume de voz muito alto, a pessoa pode interpretar que você está brigando com ela, mesmo que isso não seja a realidade. Então, o tom de voz que você utiliza pode passar diferentes informações para aquela pessoa que está recebendo essas informações. Uma saudação, a kinésica, que seria no caso aí a questão dos gestos, do cumprimento, das expressões faciais, como é o caso aqui dessa primeira imagem, a pessoa cumprimentando com um sorriso no rosto, significa que aquele momento está sendo bem aceito. Então, no caso de uma entrevista de emprego, você tem um cumprimento forte, um cumprimento olhando nos olhos, vai dar a impressão de que você é uma pessoa segura. Então, todas essas características carregam uma série de informações. E nós temos também aquela de contexto social, como é o caso da prosêmica, que seria a questão realmente do contexto social, da análise antropológica da situação. Por exemplo, nós vivemos em um mundo capitalista no qual a questão do individualismo ele é muito forte. Então, vamos pegar a situação dessa, o shopping extremamente lotado, você está na praça de alimentação. Então, o que acontece muitas vezes? Você prefere esperar uma mesa inteira esvaziar para você sentar e comer sozinho, do que você ver uma cadeira vazia e se sentar numa mesa no qual estão outras pessoas, por conta justamente dessa nossa característica da individualidade. Então, esse tipo de comportamento também é um signo social de cortesia, porque representa as características de uma determinada sociedade, as características do grupo daquele momento. Atualmente, nós temos a situação de algumas mudanças nesses signos de cortesia, justamente por conta do coronavírus. Atualmente é visto como algo errado você cumprimentar uma pessoa com um aperto de mão. Por quê? Porque você pode estar transmitindo o vírus para aquela pessoa. Então há uma mudança nesse signo social de cortesia. Por quê? Para um cumprimento com toques de cotovelo ou para um cumprimento à distância. Então, mudanças no mundo podem acarretar aí mudanças nesses signos sociais. Bom, a arte da vida cotidiana. Então, existem algumas maneiras de se fazer a arte. E aqui eu vou apresentar duas significações dentro aí do mundo da arte que são importantes. Nós temos a arte através da emulação, que significa você copiar alguma coisa com o máximo de exatidão possível e seguir aí alguns critérios. Então,
você vai fazer uma imagem do céu, azul com as nuvens brancas. É isso que você vai caracterizar. Você vai utilizar a cor azul para caracterizar o céu. Você vai utilizar o branco para caracterizar as nuvens. Vai trazer aquela imagem o máximo de exatidão possível. No caso aí ao lado, nós temos uma imagem de Rugendas, que é uma obra dele, é um pintor francês, e ele faz uma referência à escravidão. E o que surpreende ele nessa questão da escravidão é o fato de um negro estar punindo outro negro. Então, essa questão da relação social acaba sendo muito característico, muito forte para ele. Bom, e nós temos também no caso a simulação. A simulação é uma tentativa de copiar a realidade, então ele vai passar uma informação da realidade, porém ele não vai ser necessariamente fiel a essa realidade. Ou seja, ele pode fazer pequenas mudanças para dar um ar mais glorioso, aquela mensagem que ele quer passar. É o caso do quadro do Pedro Américo sobre o processo de independência do Brasil. Por quê? Porque ele quer dar um ar de glorificação para esse momento da história do Brasil. Então ele quer representar Dom Pedro I como um herói desse processo da independência. Então ele vai mudar muitos aspectos. Ele coloca Dom Pedro cercado aí por vários soldados, as pessoas comemorando, e que não reflete de fato a realidade daquele momento. Então, um dos exemplos mais clássicos aí de mudança nesse quadro é com relação ao cavalo. Dom Pedro, na verdade, estava sentado em cima de uma mula e aí ele muda para o cavalo. Por quê? Porque o cavalo é um animal que tem muito mais presença e dá um impacto muito maior do que uma mulinha. Então, basicamente, essa mudança já é uma intenção de transformar esse momento como algo de extrema importância. Então ele muda alguns aspectos e ele faz, na verdade, uma simulação do que teria sido aquele acontecimento, mas ele não segue com exatidão aquela regra. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.